Número 5. Ontem à noite, um amigo me levou para fora de casa para assistir ao show de abertura de uma noite de música em um bar local. Depois de alguns drinks, percebi que meu telefone não estava no bolso. Verifiquei a mesa em que estávamos sentados no bar, os banheiros e, sem sorte, usei o telefone do meu amigo para ligar para o meu. Depois de 2 toques, alguém atendeu. Deu uma risadinha baixa e rouca e desligou. Eles não atenderam novamente. Finalmente desisti por causa perdida e fui para casa. Encontrei meu telefone em cima da minha mesa de cabeceira, exatamente onde o deixei. Número 4. Quando eu era criança, eu sempre fui o último garoto a ser pego pelo motorista do ônibus para ir para a escola. Um dia eu estava esperando o ônibus sozinho e um ônibus sem crianças parou. O motorista do ônibus sorriu e me disse para subir. Eu tive um mau pressentimento e disse: "Onde estão as outras crianças?" Ele disse que íamos buscá-las agora, é só entrar. Ele ficou cada vez mais agressivo, mas não fez nada. Eu apenas continuei dizendo não. Quando ele deu de ombros e deixou o ônibus de verdade parado alguns minutos depois, eu fui para a escola e meus pais não conheciam nenhum. Então mencionei isso naquela noite. Olhando para trás, eles estavam muito preocupados. Lembro-me deles lutando para fazer alguns telefonemas. Número 3. Alguns anos atrás, aluguei um apartamento de um amigo meu. Ele o comprou recentemente e o reformou completamente. Ele o colocou à venda, mas não conseguiu encontrar um comprador. Então me ofereci para alugá-lo nesse meio tempo. Depois de me mudar, percebi que havia algo errado com a senhora da casa ao lado. Ela tinha cerca de 45 anos, mas parecia muito mais velha. Ela ficava sentada a noite toda ouvindo programas de rádio cristãos e conversando alto com alguém. Chegou ao ponto em que eu não conseguia dormir. Então fui até na casa dela e pedi para ela ficar quieta. Ela abriu a porta e eu dei uma espiada rápida. Suas paredes tinham cruzes pintadas em cores diferentes e palavras como Jesus e anjos rabiscadas em todos os lugares. As janelas estavam pintadas de preto, não deixando nenhuma luz entrar. Estava úmido, manchado de amarelo, tapetes de 50 anos, baratas por toda parte, nenhum cachorro. Embora eu tenha pedido a ela para, por favor, fala baixo, ela apenas olhou para mim e fechou a porta. Então ela aumentou o volume do rádio ainda mais alto. Na noite seguinte, minha namorada estava em minha casa. Acordou no meio da noite e viu a sombra de uma pessoa ao lado da cama olhando para nós dormindo. Acho que estou tendo alucinações, como costumo ter no escuro quando estou com sono. Mas depois a sombra começa a falar. É minha vizinha e ela está segurando algo na mão. Ela entrou durante a noite. E quem sabe quanto tempo ela ficou aí? Você deveria trancar as portas à noite, ela diz. E na manhã seguinte ouço alguém fazendo barulhos estranhos abaixo do meu quarto. Olho pela janela, é minha vizinha falando sozinha. Ela tem um saco plástico na mão com seu cachorro morto e apodrecido dentro. Está quente pra caramba lá fora e eu posso sentir o cheiro de morte daquele saco. Neste momento estou morrendo de medo. Ela é obviamente muito louca. Eu vou lá em cima. Bati na porta de outra pessoa e perguntei o que diabos está acontecendo. O cara está tão assustado quanto eu. Aparentemente ela invadiu o apartamento dele uma noite também. Enquanto ele estava assistindo TV com seus filhos, ele se levantou do sofá apenas para fazer um lanche, e encontrá-la atrás do sofá olhando para ele segurando uma furadeira. Pensando nisso agora, eu sei o que estava na mão dela na noite que invadiu minha casa. Chamei a polícia e eles sabem tudo sobre ela. Aparentemente ela é uma esquizofrênica violenta e ela não tomou os remédios, mas eles não podem forçá-la ou entrar em seu apartamento sem sua permissão porque ela é a dona. A única coisa que posso fazer é pegá-la quando ela sair. Fiquei sentado pelos próximos 2 dias esperando para ela ficar sem cigarros quando a ouço sair. Quando ela atravessar a rua, eu chamo a polícia. Eles têm 3 carros em uma van especial. Em menos de 2 minutos eles a prendem e a jogam na van e vão para alguma instituição, e em menos de 1 minuto é como se ela nunca estivesse lá. Eu nunca mais a vi. Ainda tenho pesadelos com ela olhando para mim enquanto eu dormia. Número 2.
Eu estava a cerca de 15 minutos de terminar o turno da noite no trabalho, quando houve um grande estrondo em uma das janelas do escritório. Então eu me levanto e vou verificar se alguém jogou uma pedra bem grande em uma das janelas da frente do prédio. Isso é especialmente estranho porque estou trabalhando no distrito industrial às 11h30 da noite sem nenhum dos outras empresas abertas. Volto para minha mesa. Ligo rapidamente para a segurança para avisá-los e decido ir para casa. Quando estou saindo do prédio, estou me assustando cada vez mais com isso e acabo correndo para o meu carro. Ainda bem que estou quase em casa e comecei a me acalmar um pouco quando percebi que não tranquei meu carro. Quando entrei, ele estava destrancado o tempo todo. Faço uma verificação rápida com a mão no banco de trás em busca de possíveis assassinos que possam estar por aí, mas não há nada lá. Dirigi cerca de 30 minutos. Liguei para um amigo meu que disse que está bebendo e decido que vou encontrar ele. Subo na bicicleta e começo a pedalar. Estou rabiscando na estrada na minha bicicleta. Está uma noite agradável e não estou com muita pressa, apenas aproveitando o luar. Quando ouço alguém andando atrás de mim, eu me endireito e fico para um lado da estrada. Ele passa por mim bem devagar e quando está bem ao meu lado ele me lança um sorriso e posso descrever isso como puramente em cena. Eu meio que estremeço e fico surpreso quando ele andando. É aí que percebo que ele está andando na bicicleta da minha mãe. Nem preciso dizer que corro para casa quando chego lá. Com certeza a bicicleta dela está desaparecida e uma das portas do meu carro está aberta, a traseira esquerda. Eu estava dirigindo e não precisei abrir aquela porta. Número 1. Eu trabalhava em um acampamento no turno da noite da meia-noite até às 8h da manhã. Todas as noites não era ruim. Eu trazia meu PS2 e jogava uma boa parte da noite, tendo apenas que lidar com uma ou duas pessoas em noites movimentadas. Era só eu neste pequeno barraco de 2,5 metros por 2,5 metros sem nada por perto. Mas ficou escuro a noite toda na minha primeira semana lá. O outro cara do terceiro turno que estava pedindo demissão me contou sobre um telefone público a poucos metros do barraco onde eu trabalhava. Ele disse que tocava todas as noites às 4h17 da madrugada apenas. Uma vez, provavelmente foi apenas uma chamada de teste automatizada. Ele adivinhou e nunca atendeu sozinho. Fiquei alguns meses trabalhando. Era no meio do verão, então na maioria das noites eu tinha as janelas fechadas para não ouvir o telefone público. Em meados de agosto comecei a deixar as janelas abertas durante a noite. Às 4h17 da madrugada o telefone público tocou.